Senhor, aqui Pastor Luiz Lima, da New Time Church em Marlborough, trazendo mais uma mensagem do Senhor para você. E a mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, e no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todo o teu poder. Mateus 6, 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós somos aquilo que amamos. Existe um livro chamado Você é Aquilo que Ama, o Poder Espiritual do Hábito. E esse livro é muito bacana, ele traz algumas coisas bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com você através dessa mensagem. A primeira é que o homem é um ser teleológico. E não vamos confundir com teológico. Ele é teleológico, que vem de telos, que é uma meta, é um objetivo, é um propósito, é algo que nos move ou impulsiona em uma direção. Telos é aquilo que nós queremos, telos é aquilo que nós almejamos, que nós ansiamos, ou de uma forma mais sintética, mais resumida, é aquilo que nós amamos, é aquilo que nos move a fazer alguma coisa. O ser humano, ele vive em torno desse propósito. Ele vive em torno de algo que nós podemos chamar de um reino, um lugar ideal, um lugar especial, um lugar onde ele tem controle, um lugar onde ele tem segurança, um lugar onde ele tem autoridade, um lugar onde ele tem amparo, um lugar onde ele tem conforto. Esse é o reino em que o ser humano busca, consciente e inconscientemente falando. Mas o controle, a segurança, a autoridade, o amparo, o conforto, eles precisam estar sob uma ótica humana. Caso contrário, a busca sempre vai continuar. Sempre haverá um sentido de insaciedade e uma busca que vai fazer com que o homem seja impulsionado para esse reino. Quando algo causa desconforto, automaticamente ele é deixado de lado e a busca continua. Isso nos faz seres teleológicos. E quando isso acontece, nós esquecemos do que está escrito pelo profeta Isaías no capítulo 55, versículos 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Basicamente, o que Deus está dizendo aqui, que o ponto de vista que importa não é o meu, é o dele. Que não é porque eu sou ruim, não é porque eu quero te fazer sofrer, mas é porque eu sei de muita coisa que você não sabe. É isso que Deus está dizendo. Eu não quero tornar o caminho mais difícil, eu não quero tornar a sua luta mais difícil, mais pesada, mas é que eu vejo coisas que você não vê. Então, o que Deus está dizendo para nós é que quando Ele muda algumas coisas, quando Ele toma o controle, quando Ele assume o controle, Ele está nos protegendo de algo que nem nós sabemos do que. Agora, analise comigo esse ponto de vista. Imagine um corpo, um objeto qualquer. Quando ele é abandonado ao seu próprio peso, ele tende a se mover para um lugar devido. Calma que eu explico. O peso moverá esse objeto para a sua posição mais adequada. Vamos pegar o exemplo do fogo. O fogo tende a subir, porém uma pedra tende a descer. O óleo, quando é derramado debaixo da água, ele é movido para a superfície. Da mesma forma, a água
quando é derramada sobre o óleo, tende a afundar. O seu peso, as suas propriedades, as suas características, sempre os levarão para o lugar ao qual ele é adequado. É isso que acontece. Tudo aquilo que não está no seu lugar tende a ficar num estado de inquietude, um estado de agitação, até que ele assuma o seu devido lugar. Veja o exemplo da água e do óleo. Quando você derrama água sobre o óleo, há uma agitação que só termina quando a água passa toda para baixo do óleo, assumindo a sua posição, o seu peso, as suas características, as suas propriedades vão fazer com que ela vá para o seu lugar devido. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. O peso do ser humano teleológico é aquilo que ele ama, é aquilo que ele deseja, é aquilo que ele busca. Se está direcionado para coisas terrenas, assim como a pedra, a tendência é que nós sejamos levados para baixo, para coisas terrenas. Mas quando essa busca, esse desejo, essa meta, essa direção é orientada pela chama do Espírito Santo, nós tendemos a ser direcionados para as coisas do alto. O nosso peso nos leva ao lugar onde somos mais apropriados. Colossenses 3:1 diz assim, então se, olha a condição, ressuscitasses com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O amor, ele é um hábito. E hábito vem de habitar, de residir, de estabelecer morada. As nossas escolhas são a rotina que irão gerar esses hábitos. Então, rotina gera hábito. Agora, existem dois tipos de hábitos. As virtudes, que basicamente são os hábitos bons, e os vícios, que são basicamente os hábitos ruins. Todo hábito, ele é um comportamento adquirido, e as rotinas são o processo pelo qual você vai adquirir esse hábito. Lembre-se, as rotinas são baseadas em nossas escolhas conscientes. E os nossos hábitos são consequência dessas escolhas. Foi realizado um estudo no Colégio Universitário de Londres que demonstrou que são pelo menos necessários 66 dias de rotina para que um hábito seja estabelecido. Então, o que é discipulado? O discipulado é a reformulação das nossas rotinas para que os novos hábitos gerados por essas rotinas nos levem a parecer com a pessoa de Jesus Cristo. Para encerrar, eu queria contar uma história para vocês. Em 1914, havia um navio mercante e esse navio mercante bateu contra um navio a vapor chamado Monroe. Esse episódio levou à morte 41 marinheiros. E o que causou isso? A bússola, que é o instrumento pelo qual o navio é direcionado, ela estava descalibrada em torno de 2 graus. O instrumento que era responsável pela orientação do navio estava descalibrado. E isso levou o navio a esse acidente, a esse fim trágico. A sua direção, embora parecesse correta, não estava. E isso gerou todo esse problema. O nosso coração, que normalmente simboliza aquilo que amamos ou desejamos, representa as nossas escolhas, as nossas decisões. Ele é a nossa bússola. E ela precisa estar calibrada para apontar para a direção correta. Caso contrário, gradativamente iremos nos afastando do nosso alvo. Lembra que eu falei que o peso nos direciona para o lugar ao qual amamos ou desejamos? A palavra, ela nos orienta a amar de maneira completa e absoluta a Deus. Por quê? Porque com o nosso coração cheio de Deus, as nossas decisões, as nossas escolhas serão automaticamente direcionadas para Ele, que conhece os melhores caminhos, que conhece os caminhos corretos,
que conhece os caminhos que nos pouparão muitos problemas. Mas a palavra que eu li para vocês hoje diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque um será amado e outro automaticamente será odiado. Agora eu te pergunto, as suas escolhas estão pautadas nas coisas de baixo ou nas coisas de cima? As de baixo jamais te levarão para cima. Pelo contrário, cada vez mais te afastarão das coisas de cima. Porém, as do alto te levarão cada vez mais para a presença de Deus. O interessante disso tudo é que nem sempre essas escolhas são aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos ou que nós desejamos. Mas pela palavra nós temos a convicção de que elas nos levarão para mais próximo de Deus. O último versículo que eu gostaria de deixar para você está em Mateus 6,33. Ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra de Isaías 55 que eu li no começo? Eu sei os melhores caminhos, é isso que o Senhor está dizendo. Por isso que ele diz que os caminhos dele são diferentes do nosso. O que eu tenho para essa mensagem para você hoje? Reflita nas suas escolhas. Elas estão te levando para mais perto de Deus ou elas estão te afastando das coisas de Deus? Você tem sido direcionado pelo peso das coisas terrenas ou pela chama das coisas espirituais? Estas escolhas definirão o seu futuro. Pense nisso. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo possa te dar sabedoria e graça para que as suas escolhas sejam pautadas na vontade do Senhor e, consequentemente, te levem para mais perto dele. Uma semana abençoada a todos vocês, em nome de Jesus.